Rio de Janeiro, uma das cidades mais bonitas do mundo. Aqui, natureza, história e diversão se fundem numa mistura de poesia e música, banhada pelo sol e protegida pelo Cristo Redentor. A cidade do Rio de Janeiro está situada numa área de mais de 1.200 km² e tem uma população de quase 6 milhões de habitantes, sempre bem-humorados e acolhedores. Afinal, quem, além dos cariocas, pode voltar do trabalho pela orla da praia, caminhar na maior floresta urbana do mundo, praticar esportes radicais e curtir uma noite pra lá de agitada sem sair da sua cidade? Só no Rio mesmo. Deus é um artista e o Rio sua obra-prima, tanto que recebeu o apelido de Cidade Maravilhosa. Em 1º de janeiro de 1502, Gaspar Lemos, comandante da 2ª Expedição Exploratória Portuguesa, chegou à Baía de Guanabara. Por se assemelhar à foz de um rio, os portugueses chamaram o local de Rio de Janeiro. Nessa época, a Bahia servia simplesmente como uma parada para as aventuras marítimas portuguesas. A coroa portuguesa não queria estrangeiros nas suas terras. Por isso, enviou uma expedição para o Rio e, após muitas batalhas, os portugueses conseguiram expulsar os franceses das terras cariocas. Em 1º de março de 1564, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, estabelecendo os fundamentos da nova povoação entre os morros do Pão de Açúcar e Cara de Cão. O passo seguinte foi a transferência do núcleo da nova cidade para o Morro do Castelo, onde começaram a surgir os primeiros elementos básicos de uma verdadeira cidade, como hospitais e escolas. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro começou a atuar em 1565 e ocupou diversos edifícios pela cidade. A partir de 1977, ela passou a ocupar o Palácio Pedro Ernesto, uma construção de rara beleza. No início, a população carioca era formada principalmente por portugueses e seus descendentes, com forte tradição católica. Portanto, nada mais natural que várias ordens religiosas se instalassem aqui e construíssem verdadeiros monumentos consagrados a santos, povoando a cidade maravilhosa de belíssimas obras arquitetônicas. A Candelária é uma das igrejas mais antigas do Rio, pois a primeira capela foi construída em fins do século XVI, com planta em cruz latina, interior revestido de mármore e cúpula feita em pedra de Lioz vinda de Lisboa. A Igreja da Candelária é um marco arquitetônico do Rio. O Mosteiro de São Bento começou a ser construído em 1617 e levou vários anos para ficar pronto, mas valeu a pena esperar. Considerado monumento mundial pela Unesco, o mosteiro impressiona por sua fachada austera que contrasta com o intricado trabalho de talha dourada do interior da igreja. O teto da sua nave, remanescente do século XVIII, e o coral de canto gregoriano fazem com que o Mosteiro de São Bento encante a todos aqueles que o visitam. Edificada perto do mar, a Capela de São José foi catedral do Rio de Janeiro durante quase um século. Em substituição a essa capela, no início do século XIX, foi construída a edificação que hoje conhecemos. A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro ocupou várias construções desde o século XVII.
A nova catedral foi inaugurada em 1972. Localizada no centro da cidade, ela tem capacidade para abrigar 20 mil pessoas. Sua construção tem a forma de um cone truncado, ornamentada pela porta principal com belíssimas placas de bronze e vitrais em cores fortes que filtram a luz do sol. A Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro foi construída em 1739 com planta octogonal e cobertura em abóbada. Sua nave única é ornamentada com preciosas barras de azulejos. Esta igreja tem especial significado para o carioca. Afinal, ela foi construída exatamente onde Estácio de Sá tomou a cidade dos franceses. Também era a igreja predileta da família real, tanto que o imperador Dom Pedro II foi batizado nela. Em meados do século XVIII, o Paço Imperial era usado como casa dos vice-reis do Brasil. Em 1938, o edifício do Paço foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo transformado num centro cultural. Construído em 1747, o Palácio Tiradentes inicialmente era uma cadeia, onde esteve preso Tiradentes, mártir da independência do Brasil. Mas o que era prisão virou sinônimo de liberdade. Em 1823, o prédio abrigou a Assembleia Constituinte do Império. Atualmente, o palácio é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os Arcos da Lapa unem os morros de Santa Teresa e Santo Antônio e foram construídos para levar as águas do Rio Carioca ao centro da cidade. Inicialmente chamado de Aqueduto da Carioca, a monumental ponte-canal em estilo romano tem 270 metros de comprimento e fica a 17 metros do solo. Atualmente serve como viaduto por onde transitam os bondes que vão da estação da Carioca até o bairro de Santa Teresa. Na Europa, Napoleão Bonaparte declara guerra a Portugal. Isso fez com que a família real portuguesa e sua corte mudassem para o Brasil em 1808. A partir de então, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. As plantações de café e a abertura dos portos brasileiros às nações amigas trouxeram ainda mais desenvolvimento para o principal centro urbano do Brasil. O Jardim Botânico foi criado poucos meses após a chegada de Dom João VI ao Brasil. A princípio, essa grande área verde serviria para adaptar ao clima brasileiro as especiarias vindas das Índias Orientais, como o chá e o cravo da Índia. Mas devido à exuberância do lugar, o que era para ser uma plantação foi transformado no Real Jardim Botânico. As primeiras mudas foram trazidas especialmente das Ilhas Maurício, mas também tiveram destaque plantas originais do Brasil. Em 1822, o visitante passou a ter oportunidade de ver um dos 10 jardins botânicos mais bonitos do mundo, com exemplares de várias espécies ameaçadas de extinção, além das palmeiras imperiais que enfeitam a aléia principal. Outras riquezas são o orquidário, o bromeliário e as plantas aquáticas que adornam os lagos do jardim. Pelo Jardim Botânico já passaram personalidades como Einstein, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, os reis da Suécia e a princesa Sayako do Japão. O Real Gabinete Português de Leitura é um marco cultural carioca. Construído em 1837 em estilo manuelino, hoje conta com um acervo bibliográfico de mais de 350 mil volumes, incluindo obras raras, como a primeira edição de Os Lusíadas e manuscritos autografados de Camilo Castelo Branco e Gonçalves Dias.
Em 1821, Dom João VI volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro I, como regente do Brasil. Mas em 1822 acontece a grande virada. Dom Pedro I declara o Brasil independente de Portugal. Agora, o grande país começa a andar com suas próprias pernas e o Rio de Janeiro é a capital do Império. A Ilha Fiscal ficou famosa por ter sediado o último baile do Império, realizado poucos dias antes da proclamação da República. Atualmente é um polo cultural, com exposições permanentes sobre a história da ilha e da Marinha brasileira. O visitante não pode perder as belíssimas pinturas, bem como o mosaico do piso feito de madeiras nobres brasileiras, os móveis e outros objetos de época, como o maior relógio do Império. Retrato vivo da Belle Époque carioca, a Confeitaria Colombo guarda ainda hoje muito do seu estilo Art Nouveau do início do século XX. Seus famosos espelhos belgas, suas bancadas em mármore italiano e seu belo mobiliário permanecem intactos. O cardápio variado da confeitaria inclui pratos tradicionais e uma sofisticada seleção de novidades. Em 1889, foi proclamada a República do Brasil. A família real sai de cena e começa a era dos presidentes. Mas o Rio de Janeiro continua sendo a capital, só que agora é a capital da República Brasileira. E como tal, merece várias obras monumentais. Em 1909, foi inaugurado o imponente Teatro Municipal. Mármore de Carrara nas escadarias, bronzes e ônix, espelhos e mobiliário, pinturas e esculturas fazem deste teatro um verdadeiro templo da cultura, com apresentações de orquestras, óperas e balés. Enfim, o Teatro Municipal tem uma intensa programação cultural durante todos os meses do ano. Outro grande marco da cultura carioca é a Biblioteca Nacional. Inaugurada em 1910, o grandioso prédio em estilo neoclássico tem um acervo de cerca de 9 milhões de peças, podendo-se encontrar raridades como os primeiros jornais brasileiros. Com sua altura significativa e formação rochosa incomum, o Pão de Açúcar é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Vieira Fazenda, o nome Pão de Açúcar remonta ao apogeu do cultivo da cana-de-açúcar, quando os blocos de açúcar eram colocados em uma forma de barro cônica para serem transportados para a Europa. A semelhança do penhasco carioca com aquela forma de barro teria originado o nome. Para completar a beleza natural, em 1912 foi construído um teleférico. A primeira etapa sai da Praia Vermelha e chega até o Morro da Urca, com uma altura de 220 metros acima do nível do mar. O destaque desta primeira parada é o heliporto, onde os visitantes podem alugar um helicóptero para curtir a vista aérea da cidade maravilhosa. A segunda parte do passeio vai do Morro da Urca até o Pão de Açúcar, chegando a quase 400 metros de altura, com um mirante de onde se tem uma visão ímpar. Pode-se ver a Baía de Guanabara, Niterói e boa parte do Rio de Janeiro com suas praias, lagoas e algumas edificações históricas importantes. O mirante também abriga a joalheria Amsterdam Sauer, com joias diferenciadas e pássaros esculpidos em pedras brasileiras.
Ainda no Mirante, os visitantes podem adquirir camisetas, bonés, miniaturas, porcelanas, pesos para papel, broches e postais na loja de souvenir. O Pão de Açúcar é um passeio realmente imperdível. Visitar o Rio e não ir ao Pão de Açúcar é praticamente como ir a Paris e não ver a Torre Eiffel. Um dos pontos mais altos da cidade maravilhosa é o Morro do Corcovado. O visitante pode subir os seus 710 metros de altura por um simpático trenzinho que sai do bairro do Cosme Velho e corta o Parque Nacional da Tijuca, um cenário de rara beleza e forte encantamento visual. Quando se chega ao cume, a vista é extasiante. Várias praias, o Jardim Botânico e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Enfim, quase todo o Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo em que estamos no alto, também estamos aos pés de um dos monumentos mais conhecidos da humanidade, o Cristo Redentor. Uma estátua de 30 metros de altura e 29 de envergadura, abraçando e protegendo o rio. Para subir até o monumento, elevadores panorâmicos e escadas rolantes facilitam o acesso dos visitantes. Construído em 1931, o Cristo Redentor já recebeu a visita de papas, reis, príncipes e presidentes. O Maracanã é outro cartão postal obrigatório do Rio de Janeiro. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o estádio impressiona pela imponência, estilo e beleza. Oficialmente chamado de Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã é um dos maiores estádios do mundo, com capacidade para 110 mil pessoas, que nas grandes partidas de futebol lotam o estádio e explodem de emoção nos gritos de gol. Agitando suas bandeiras no compasso das jogadas espetaculares dos atletas. O Monumento aos Pracinhas foi construído em 1952 para homenagear os soldados da Força Expedicionária Brasileira vitimados pela Segunda Guerra Mundial. Localizado entre o Verde do Aterro e as águas da Baía de Guanabara, sua plataforma abriga uma estátua que representa as Forças Armadas. No patamar fica o Museu da Guerra e no subsolo encontram-se os túmulos dos soldados. Uma belíssima homenagem a quem deu sua vida para tornar o mundo melhor. Igualmente imperdíveis são as 7 casas que compõem o Largo do Boticário, exibindo telhados e fachadas coloniais, calçamento tipo pé de moleque, árvores centenárias e uma pracinha com chafariz, no melhor estilo do século XIX. Reduto de grandes artistas, o Largo tem promovido as mais diversas manifestações artísticas e culturais ao longo dos anos. O Museu Histórico Nacional foi criado na antiga Fortaleza de Santiago.
A primeira exposição aconteceu em 1922, em homenagem ao centenário da independência do Brasil. A partir de então, tornou-se o mais importante museu de história brasileira. Com um acervo de cerca de 250 mil itens, o visitante pode ver os canhões que protegiam a antiga fortaleza, uma coleção inédita de carruagens imperiais, todas em perfeito estado, e um dos primeiros carros do Brasil, o Protos, que pertenceu ao Barão do Rio Branco. Além disso, estão expostos vários objetos, documentos e livros da época do Império, como também a maior coleção de numismática da América Latina. Inaugurado em 1884, o Museu Naval e Oceanográfico guarda a história marítima brasileira desde o descobrimento do país até os dias atuais. Com barcos originais, réplicas, miniaturas e objetos náuticos, o Museu Naval mostra momentos importantes da história, como a Primeira Guerra Mundial, a Campanha Cisplatina e a Guerra do Paraguai. Situado em um belo casarão do século XIX, o Museu Internacional de Arte Naif é um dos mais completos acervos deste estilo de arte espontânea e nem um pouco acadêmica. Mais de 8.000 obras de pintores brasileiros e de outros países fazem parte da sua exposição permanente. Entre elas, se encontra a maior tela do gênero, que retrata de forma original a cidade do Rio de Janeiro. Outra incrível atração turística do Rio é o Museu Amsterdam Sauer de Pedras Preciosas e Minerais Raros, onde podemos encontrar réplicas de minas de esmeraldas, águas marinhas e turmalinas, num cenário típico das regiões produtoras de gemas no Brasil. Além das minas, o visitante pode admirar toda a magia e encantamento de mais de 3.000 pedras brutas e lapidadas. Esmeraldas, rubinitas, turmalinas e topázios imperiais desfilam na galeria do Museu Amsterdam Sauer. Mas o Rio não vive só de construções grandiosas que marcaram época. Existem muitas outras menores e, na maioria das vezes, feitas por seus próprios donos. É o caso das moradias da Rocinha, a maior favela da América Latina, localizada no Morro Dois Irmãos. A origem do nome é atribuída às plantações de legumes e verduras que os primeiros moradores cultivavam e vendiam nas vizinhanças. Como era uma roça muito pequena, ficou conhecida como Rocinha. Uma das favelas mais urbanizadas do mundo, a Rocinha tem diversos atrativos peculiares. Localização privilegiada, forte sentimento de comunidade, casas bem cuidadas e um povo pra lá de simpático. É um dos locais mais intrigantes do Rio, que pode ser apreciado através de visitas organizadas por empresas especializadas. O visitante também se encanta com a arte, que é vendida nas ruas, em pequenas lojas ou barraquinhas. Mas a beleza carioca não está só no que foi feito pelo homem. O Rio, abençoado por Deus, tem belezas naturais indescritíveis. Localizado no coração da cidade, o Parque Nacional da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Uma parte dos seus 33 quilômetros quadrados é composta de Mata Atlântica nativa.
mas outra parte, que tinha sido desmatada para dar lugar a casas e plantações, começou a ser replantada em 1861, sob ordens de Dom Pedro II. Até o final do século XIX, mais de 90 mil árvores foram plantadas e hoje o visitante pode apreciar várias espécies nativas, além de outras que foram aclimatadas. Dentro dessa mata fechada, vivem livremente muitos animais que às vezes se mostram aos turistas. Suas 16 trilhas sinalizadas tornam o parque um lugar perfeito para o turismo ecológico, onde se pode passear entre mata, quedas d'água, lagos e mirantes, destacando-se o Mirante Dona Marta, a 340 metros de altura, de onde se pode observar quase toda a cidade. Igualmente imperdível é a Vista Chinesa, um mirante em estilo oriental a 380 metros de altura. Cercada por bairros e montanhas e abraçada pelo Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas é unida ao mar pelo canal do Jardim de Alá, entre Ipanema e Leblon. Sua orla abriga parques, quadras de esportes, rink de patinação, heliporto, pista para caminhadas, ciclovia e um pequeno centro gastronômico, distribuído em quiosques que oferecem de comida italiana a japonesa. Aos domingos e feriados, o visitante pode passear de pedalinho e ter uma visão única de tudo que emoldura a mais bela lagoa do Rio. No fim de tarde, o pôr do sol e o reflexo da luz nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas criam um ambiente de pura magia. Para quem gosta de curtir o mar, existem muitas opções. O visitante que não quer se molhar pode aproveitar um passeio de barco, saindo da Marina da Glória. Praticamente no centro da cidade, a Marina é um porto náutico para esportistas e visitantes da cidade. Quem a vê de longe tem a impressão de estar olhando para uma pintura, pois a Marina da Glória é uma verdadeira obra de arte da natureza, incrementada com toda a infraestrutura necessária às embarcações turísticas e desportivas. Mas a beleza natural mais conhecida do Rio de Janeiro são seus 80 quilômetros de praias, cada uma mais linda que a outra. Logo na entrada da Baía de Guanabara, temos a Praia do Flamengo, com seu mar calmo e os barcos que entram e saem da Marina da Glória. Continuando pelo litoral, chegamos à Enseada de Botafogo. É uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro, com um acréscimo dos veleiros que colorem a paisagem. Passando o Pão de Açúcar, chegamos às praias do Leme e de Copacabana. Na verdade, elas parecem uma só, a praia mais famosa do Rio. Aqui, as coisas acontecem durante as 24 horas do dia. Começa de manhãzinha, com os pescadores levando seus barcos para o mar. Durante o dia, seus 4 quilômetros recebem quem curte o mar, a areia, o sol e o céu azul. À noite, o movimento continua nos quiosques, bares e restaurantes, com comidas e bebidas para todos os gostos. E coroando Copacabana, temos um dos mais antigos hotéis da cidade, o Copacabana Palace,
um exemplo do grande parque hoteleiro de nível internacional presente no Rio. Inaugurado em 1923, o hotel acabou se tornando um dos símbolos do Rio, sendo o preferido dos artistas, políticos e personalidades internacionais. Logo após o Forte de Copacabana, chegamos à Praia do Arpoador, famosa pela pedra que invade o mar, de onde se tem uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro. A praia seguinte foi imortalizada na canção Garota de Ipanema. É o mais famoso ponto de encontro do Rio de Janeiro. Tanto de dia como à noite, Ipanema recebe grande número de frequentadores que praticam esportes e tomam água de coco. Separada de Ipanema pelo Jardim de Alá, a Praia do Leblon tem um pouco mais de 1 quilômetro de extensão e termina na encosta do Morro Dois Irmãos. Seu mar agitado é muito procurado pelos surfistas. No final da Avenida Niemeyer começa a Praia de São Conrado. Seu nome oficial é Praia da Gávea e tem aproximadamente 1 quilômetro de areias claras e fofas, além de um mar constantemente verde e de um céu maravilhosamente azul. Seguindo pelo elevado do Joá, chegamos à Barra da Tijuca, a maior praia do Rio de Janeiro. Seus 18 quilômetros de águas esverdeadas e límpidas garantem espaço para praticantes do surf, bem como tranquilidade para quem quer curtir a parte mais despovoada da praia. E logo após o Pontal de Sernambetiba, temos a Prainha, uma pequena faixa de areia com 700 metros de extensão e águas cristalinas. O carioca adora esportes e tem o privilégio de poder se exercitar ao ar livre e pertinho de casa, seja nas praias, nos morros ou na orla. Vários esportes são praticados nas areias das praias. Desde a ginástica solitária ao amanhecer e o frescobol para todas as idades, como os esportes de equipe. O preferido é o vôlei, que lota as várias redes instaladas na areia. O futebol é outro grande favorito, tanto na areia como nas quadras do Aterro do Flamengo, com seus jardins projetados por Roberto Burle Marx. Homens e mulheres praticam esse esporte. E também existe muita gente que une os dois, jogando futevôlei, um esporte onde os jogadores arremessam a bola com os pés, a cabeça e o peito para que ela ultrapasse a rede. Ainda em terra, o calçadão convidativo atrai muitas pessoas para o jogging e o Cooper pelas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. A Lagoa Rodrigo de Freitas também tem um espaço exclusivo para quem gosta de caminhar. Outra opção é a pista Cláudio Coutinho, entre as árvores da encosta do Morro da Urca, junto à Praia Vermelha, que também excita os olhos com uma paisagem deslumbrante. Dividindo a orla com os praticantes de caminhada, as bicicletas têm seu espaço privativo. A mais tradicional ciclovia é a que fica ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, mas a mais frequentada é a da praia, que vai do Leme à Barra da Tijuca. O mar também é muito frequentado para a prática de esportes, em especial o surf e o bodyboarding. Os surfistas começaram a praticar o esporte em Ipanema nos anos 60. Hoje, o surf está disseminado por quase todas as praias, mas as preferidas dos surfistas são o Arpoador, a Barra da Tijuca e, principalmente, a Prainha. O céu azul é constantemente enfeitado por asas delta e parapentes. Saindo da Pedra Bonita, quem tiver coragem para saltar pode ver belas paisagens sob uma ótica que poucos conhecem.
A pista de pouso é a Praia do Pepino, em São Conrado. Os apreciadores de esportes radicais ainda podem praticar o rapel em vários morros da cidade. Com equipamentos adequados, a descida dos morros proporciona belíssimas vistas da cidade maravilhosa. Mas quem não é chegado aos esportes radicais pode pescar com tranquilidade na Urca ou na Barra da Tijuca, descansando e, quem sabe, comendo um peixinho mais à noite. Uma das maiores pontes do mundo também está no Rio de Janeiro. É a Rio-Niterói, com 14 quilômetros de extensão e 20 metros de largura. Inaugurada em 1974, liga a cidade maravilhosa a Niterói, também servindo de caminho para quem quer curtir o litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Devido às suas dimensões, a ponte foi considerada a 8ª maravilha do mundo na década de 70. Mas nem todas as belezas estão concentradas na cidade do Rio de Janeiro. Existem cidades próximas que merecem ser visitadas, seja pela sua bela paisagem ou por suas construções históricas. A mais próxima do Rio é Niterói. Atravessando a ponte, chegamos a uma cidade com vários atrativos culturais e históricos, como o Museu de Arte Contemporânea. Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1996, o museu foi construído no Mirante da Boa Viagem, local privilegiado que se debruça sobre o mar e leva o olhar do visitante até o outro lado da Baía de Guanabara, tendo como vista o Pão de Açúcar e o Corcovado. Com sua arquitetura arrojada, a edificação de quase 4.000 metros quadrados emerge como uma flor. Hoje, o museu reúne expressivo acervo de arte contemporânea brasileira. Outro belíssimo ponto turístico é Angra dos Reis. Distante quase 200 quilômetros do Rio, Angra é um verdadeiro paraíso para quem curte a natureza. Suas 365 ilhas podem ser visitadas nos passeios de escuna, com diversão garantida para toda a família. O mar tem águas cristalinas, permitindo que os turistas mergulhem e observem a diversidade da fauna marinha. E ninguém precisa ser mergulhador profissional para poder curtir essas belezas. Em Angra, existem empresas especializadas em levar amadores para conhecer as maravilhas do fundo do mar. Isso sem falar das praias, que são realmente mágicas. Um passeio imperdível. Outra belíssima cidade litorânea é Búzios, nome que deriva de um tipo de concha muito comum na região. Os primeiros colonos viviam exclusivamente da pesca. Mas a partir da década de 60, depois das férias de Brigitte Bardot nas areias de Búzios, o local passou a ser divulgado e cobiçado em todo o mundo, transformando suas praias e mirantes num polo turístico. Durante o dia, as belíssimas praias são o ponto de encontro dos jovens.
Já os passeios de escuna levam os turistas a vários lugares encantadores. Mas a noite de Búzios também tem seu charme. Diversos restaurantes e bares se estendem pela Rua das Pedras, o local mais movimentado da cidade. Existe até uma boate a céu aberto. Afinal, Búzios é pura curtição. Subindo a serra, a apenas 60 quilômetros do Rio de Janeiro, encontramos Petrópolis, a belíssima cidade imperial. Mesmo com a proclamação da República, a cidade imperial não perdeu seu brilho. Hoje, Petrópolis é um dos mais expressivos destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro. E quem está por aqui não pode perder alguns locais memoráveis. Um deles é a Casa do Barão de Mauá. Construída em estilo neoclássico em meados do século XIX, era usada como residência de verão. Atualmente podemos encontrar em suas dependências objetos e móveis da época. A Casa de Santos Dumont também é imperdível. Apelidada de A Encantada, ela foi planejada e construída pelo pai da aviação. É um chalé no estilo alpino francês, mas com dois detalhes um tanto extravagantes. A casa não tem cozinha e sua escada recortada obriga os visitantes a sempre começá-la pelo pé direito. Vale a pena um passeio pelo mirante, que servia de observatório astronômico. O Palácio Rio Negro, construído em 1889 pelo Barão do Rio Negro, foi vendido para o governo federal para servir de residência oficial de verão para os presidentes da República. O turista não pode deixar de visitar o Palácio de Cristal. Construído em 1884 pela Princesa Isabel, servia de pavilhão para exposições e festas. Hoje em dia, sua estrutura pré-moldada abriga eventos culturais. Mas a construção mais importante é o Museu Imperial. Localizado no antigo Palácio Imperial, o museu tem estilo neoclássico e servia de residência de verão para a família imperial. Conserva até hoje seus jardins com espécies botânicas originais. Em 1943, o palácio foi transformado em museu, onde o visitante pode admirar vários móveis e objetos da época do Império. O grande destaque é a coroa de Dom Pedro II, toda em ouro cinzelado, ornamentada com brilhantes e pérolas. É um dos museus mais visitados do Brasil. Já o Quitandinha, construído em 1944 para ser o maior cassino-hotel da América do Sul, apresenta estilo normando e seu interior lembra cenários hollywoodianos. A cúpula do Salão Mauá é a maior do mundo, sendo comparada apenas à redoma da Catedral de São Pedro, em Roma. O Salão Mauá também é conhecido como Salão do Eco. Sua ressonância extraordinária repete por 14 vezes a voz humana. O Quitandinha atualmente é utilizado como palácio de convenções. E o turismo do Rio de Janeiro não se limita às belezas naturais e às construções históricas. O Rio é uma cidade moderna, que oferece vários locais para compras e uma diversidade gastronômica incrível. Nas lojas da Cidade Maravilhosa, podem ser encontrados desde um souvenir até joias de rara beleza. O visitante também pode frequentar os shopping centers com várias opções de lanchonetes, cinemas e lojas de roupas, acessórios e objetos diversos. Ou então passear por ruas que são verdadeiros centros comerciais, com lojas de marcas mundialmente famosas, como Louis Vuitton e Amsterdã Sauer.
Quanto à gastronomia, o Rio não fica devendo nada a nenhuma outra capital. Pode-se comer desde lanches e pizzas às mais sofisticadas receitas internacionais. Mas as cores locais estão sempre presentes. O churrasco, original do sul do país, pode ser degustado em muitos restaurantes de qualidade. Outro destaque são os frutos do mar, com camarões e lagostas à vontade. Mas a grande especialidade do Rio é a feijoada. Ela é uma criação coletiva, antiga e anônima, fruto da mistura das culinárias indígena, africana e portuguesa. Feita de feijão preto, carne de porco, linguiça e paio, atualmente a feijoada é acompanhada por arroz branco, couve refogada com alho, farofa de farinha de mandioca e molho de pimenta. Nos sábados, a feijoada é tradicionalmente apreciada junto com um geladíssimo chopp. E chegou a vez da bebida que é sinônimo da alegria e da espontaneidade do povo brasileiro, a caipirinha. Acredita-se que o coquetel tenha nascido no interior de São Paulo como remédio contra a gripe. Hoje em dia, a caipirinha é presença obrigatória em toda a festa brasileira. O drink impressiona pela simplicidade da fórmula. Um limão, cortado em rodelas, 2 colheres de açúcar, pressionado por um socador de madeira e gelo picado. 2 doses de cachaça. A noite do Rio de Janeiro também é muito especial. Existem opções para todos os gostos. Cinema, teatro, bares e shows movimentam a agitada vida noturna da cidade maravilhosa. Pode-se escolher entre música popular brasileira, jazz, e música regional de outras partes do Brasil. Muitas casas de show estão localizadas no tradicionalmente boêmio bairro da Lapa. Embora vários bairros ofereçam opções interessantes. E o calçadão de Copacabana e Ipanema, bem como a orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, estão repletos de quiosques e bares, onde os cariocas se encontram para tomar uma cerveja ou uma caipirinha, tendo como cenário belíssimas paisagens. Apesar da noite carioca ser sempre uma festa, existem algumas realmente especiais. Entre elas, a noite do Réveillon é a mais festiva. A cidade inteira proporciona várias opções de comemoração. Mas a maior festa é na praia de Copacabana. 2 milhões de pessoas de todas as classes sociais se unem para homenagear a virada do ano.
maioria comemora vestida de branco, mas cada um tem seu ritual particular. E todos são brindados com a beleza de quase 20 minutos de fogos de artifício de todas as cores, seja espolcando no céu ou na cascata do Hotel Meridian. Também é possível curtir o Réveillon do mar, num passeio de escuna que sai da Marina da Glória e segue até Copacabana. Outras noites especiais são as de Carnaval. Durante 4 dias e 5 noites, o Rio de Janeiro realmente se revela. Alegria, beleza, criatividade e espontaneidade se disseminam pelas ruas, criando um dos maiores eventos de cultura popular do mundo. Durante o Carnaval, a cidade se transforma num verdadeiro palco de luzes, cores e alegria. Hotéis e casas noturnas promovem seus bailes à fantasia, tanto para adultos como para crianças. Um dos mais famosos é o baile do Hotel Copacabana Palace, com grande presença de turistas e personalidades brasileiras. Mas o ponto alto do Carnaval carioca é o desfile das escolas de samba na Avenida Marquês de Sapucaí. O espetáculo mistura a riqueza das melodias e a beleza rítmica dos passistas com o luxo das fantasias e o deslumbramento da ornamentação dos carros alegóricos. Durante 2 noites, 14 escolas de samba brincam com o imaginário dos espectadores, cada uma contando uma história diferente, como se fosse uma opereta tropical. As histórias são contadas durante 70 minutos por ritmistas, passistas e carros alegóricos, que desfilam ao longo do sambódromo, contagiando a todos. O número de integrantes de cada escola chega muitas vezes a 5.000. Afinal, o Carnaval do Rio é a maior festa popular do planeta.
vem gente de todos os lugares do mundo para curtir a festa. Europeus, africanos, orientais, norte-americanos. Todo mundo se encontra no Rio para o carnaval. Chegam de carro, de ônibus, de avião e até de transatlântico. Afinal, quem quer ficar de fora deste acontecimento? O Rio de Janeiro é realmente uma cidade maravilhosa. Quem conhece o Rio não consegue esquecer suas belezas naturais, seus locais históricos, sua vida social e suas festas. E muito menos a alegria e a hospitalidade do seu povo. O Rio de Janeiro é mesmo incrível!